Queria, essa noite, meditar a palavra do Senhor. O livro de Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo número 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Assim diz a palavra. Pedro e João subiu a um templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e peço, Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra possa gerar vida em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome, é assim que eu oro. Amém e amém. Queridos, algo tremendo aconteceu aqui. Nós podemos ver aqui que algo sublime aconteceu neste momento da igreja primitiva. Houve aqui a manifestação visual do poder de Deus na vida de todos ali que estavam reunidos no templo e também na vida deste homem. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que nós podemos ver aqui o início de um resultado de uma ordenança de Jesus. Esse texto aqui mostra exatamente uma relação de causa e efeito. Uma relação entre dois eventos consecutivos, sendo o segundo evento uma consequência do primeiro. E eu queria voltar um pouco, abrir com a igreja no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Lucas 24, versículo 44, que diz o seguinte: a seguir, isso Jesus ressuscitado, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia,
e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Queria também abrir no livro de Atos, voltar lá em Atos, mas no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, aqui o que nós lemos, nós podemos perceber que Jesus aqui deu uma ordem. E por conta desta ordem, os discípulos obedeceram. E por causa dessa obediência, surgiu essa relação de causa e efeito. Essa relação entre esses dois eventos consecutivos. Ou seja, o segundo evento, sendo o segundo evento uma consequência do primeiro. A Bíblia fala que Jesus deu uma ordem, eles obedeceram. E depois que eles obedeceram, as promessas do Pai foram derramadas sobre todos eles ali. E através dessas atitudes desses apóstolos, nós podemos ver o quê? Algo esplêndido, queridos. Que foi a manifestação do poder de Deus. Nós podemos ver aqui nesse capítulo 3, do qual nós lemos aqui, nós podemos ver essa manifestação poderosa do Senhor. Que veio através dos seus discípulos. Que veio através daqueles cristãos que ouviram a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus, ela não só apenas tocou no coração deles, mas eles colocaram em prática tudo aquilo que eles ouviram do Senhor Jesus. Isso é fundamental para todos nós, queridos. O que eu quero dizer esta noite, aquilo que Deus tocou no meu coração, se nós decidirmos viver da mesma forma como Pedro e João e os outros apóstolos decidiram a viver, ou seja, fazendo a vontade de Deus e não suas próprias vontades, andando em obediência, naquela fé verdadeira, onde foi pregado esta manhã aqui. Eu queria, entre parênteses aqui, chamar a sua atenção, você que não ouviu a palavra esta manhã, vai lá no YouTube e ouça a palavra que foi pregada. Foi uma bênção, queridos. Uma fé verdadeira, uma fé genuína, que é baseada na palavra. Se nós nos posicionarmos dessa forma, eu tenho certeza absoluta que nós iremos ver coisas grandiosas no nosso meio, assim como esses homens puderam experimentar. Você crê nisso? Essa é a verdade da Bíblia, queridos. Nós, como cristãos, ainda nós podemos ver coisas grandiosas. Mas basta todos nós tomarmos a postura correta.
a postura correta de servir a Deus, de buscar a Deus e de verem as coisas acontecendo do reino de Deus através das nossas vidas. E foi exatamente que esses homens fizeram. Você sabe por que eles fizeram? Porque o Espírito Santo de Deus estava atuando na vida deles naquele momento. A Bíblia fala que houve uma promessa, que era a descida do Espírito Santo. Eles se posicionaram. Através dessa posição deles, de crer na promessa do Pai, eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. E ali eles começaram a caminhar, queridos. E aconteceram grandes coisas grandiosas através da vida desses homens. Eu acho interessante que essas coisas nada mais é do que foi um cumprimento da própria palavra de Jesus, onde Jesus disse que em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E ele continua falando até algo mais tremendo ainda, coisas maiores do que ele faz. Isso está relatado lá em João 14. Então, meus irmãos, eu quero que nós venhamos, eu quero chamar a sua atenção essa noite. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso, apenas para ouvir uma mensagem. Mas eu creio que todos nós fomos chamados para glorificar a Deus através das nossas vidas. Foi para isso que a igreja nasceu. A igreja ela foi estabelecida nesse lugar. A igreja de Jesus foi estabelecida nessa terra apenas para um intuito, de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo através dela. Vocês estão me entendendo, amém? É um momento de reflexão, mas essa reflexão deve gerar vida no nosso meio, queridos. A igreja, naquele momento, experimentava as maravilhas divinas. A divindade de Deus sobre eles. Porque esses apóstolos, nós podemos observar que eles oravam, eles obedeciam, e eles também conheciam o poder de Jesus Cristo. Eles criam nesse poder. E eles foram atrás para que essas coisas pudessem acontecer. E foi o que eles fizeram. Qual foi o resultado de tudo isso? Se nós olharmos os primeiros capítulos, os primeiros 4 capítulos da Bíblia, do livro de Atos, nós podemos perceber que a igreja que era pequena, não era nada do que é hoje a igreja de Jesus Cristo, espalhado nesse mundo. A Bíblia fala que eles abalaram o mundo. Eles transtornaram o mundo. Você sabe por quê? Eu creio que esses homens aqui, muitas vezes, muitos deles não tinham nem conhecimento que nós temos hoje. Mas eles tinham um coração voltado para fazer a vontade de Deus. Eles faziam a vontade de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles queriam fazer isso. Eles me mostram aqui que eles não estavam vivendo o reino de Deus para si próprio. Mas eles estavam vivendo o reino de Deus apenas com o intuito de fazer a vontade de Deus. E há uma diferença muito grande, queridos. Há uma diferença muito grande em queremos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, como cristãos. Naquilo que realmente é a verdade nas nossas vidas. É bom nós refletirmos sobre isso. É uma notícia muito triste que eu quero dar hoje. Hoje, infelizmente, a igreja, ela está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que Deus não unge métodos. Deus unge aqueles homens que buscam em fazer a vontade dEle. Aqueles homens que têm sede de buscar o enchimento do Espírito Santo. A glória de Deus se manifesta a partir do momento que esses homens se rendem a essa verdade. O resto não vale nada. É perda de tempo. Então, meus irmãos,
O que Pedro e João nos ensinam aqui, que uma vida com Deus era muito importante para eles. Essa vida que eles tinham com Deus era a razão da vida deles. Pedro e João nos mostram aqui que a vida que eles tinham para com Deus era muito mais importante do que a própria obra de Deus. Então é bom nós olharmos sobre isso, refletirmos sobre isso e analisarmos essas coisas. E para ser bem direto, queridos, temos que buscar a Deus todos os dias, meus irmãos. Nós temos que buscar a Deus. Mas nós temos que buscar a Deus de forma certa. Nós temos que buscar a Deus na motivação certa. E quando nós fazemos isso, as coisas mudam, as coisas acontecem. O reino de Deus é glorificado, o teu nome é engrandecido através do nome de Jesus Cristo. Mas não para que você seja exaltado, mas a Cristo que vive em você seja exaltado. Os cristãos, eles faziam coisas maravilhosas, abalavam o mundo. Vocês sabem por quê, queridos? Porque o Espírito Santo de Deus fluía na vida deles. É aquela coisa de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus não estava apagado dentro dos corações deles, mas muito pelo contrário. O Espírito Santo de Deus estava visível aos olhos das pessoas que olhavam para eles. Eu quero refletir algumas coisas. Eu quero ser bem resumido aqui esta noite. Por que que esses homens experimentavam essas coisas? Eles experimentaram essas coisas tremendas que está relatado aqui no capítulo 3. Por que que eles viram o poder de Deus se manifestando? É porque, queridos, eles tinham uma vida comprometida com a oração. Comprometimento com a oração. A palavra diz que eles subiam ao templo na hora 9. Isso eram 3 horas da tarde. O que demonstra aqui que Pedro e João, eles tinham uma vida diária de oração. Eles nos ensinam aqui que a oração, queridos, era a prioridade na vida deles. Meus irmãos, eu quero deixar muito bem claro aqui. Uma vida sem oração não é vida cristã. Se você não ora, alguma coisa está errada na sua vida. Eu sei que muitas vezes nós não temos prazer em orar. Eu sei que muitas vezes nós não temos força para orar. Tudo acontece nas nossas vidas para impedir que nós tomamos essa posição de oração. Mas mesmo assim, isso não é desculpa. O cristão, ele não vive sem uma oração. Porque o cristão, ele se move através da oração. Isso que precisa arder os nossos corações. Para você tirar como lição, os judeus, meus irmãos, eles têm o ritual de orar 3 vezes ao dia. Os islamistas, eles têm o ritual de orarem 6 vezes ao dia. O melhor é o budista. Eu estava lendo, Max. O budista, eles oram até 10 vezes por dia. Mas você sabe o que eu acho maravilhoso nisso? Eles oram para um Deus que não é vivo. E que nem existe. Existe na mente deles. Agora nós, queridos, como cristãos, nós servimos um Deus que é vivo. E que está aqui. E se Ele vive e Ele está aqui, por que não orarmos? Porque a oração é o momento de quê? De conversarmos com Ele, de abrir os nossos corações a Ele, de confessarmos a Ele, nos deleitarmos na presença dEle. Portanto, se nós não oramos, como é que nós queremos ver a manifestação da glória de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas? Não tem como. Não tem.
Então, se você não ora, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, isso precisa ser quebrado aqui hoje. E você tomar uma decisão na sua vida. Eu quero orar. Eu vou orar. Nada vai me impedir de orar. Porque a minha vida não faz sentido sem oração. Se eu sou cristão, se eu sirvo um Deus que é vivo, eu preciso de ter um relacionamento com Ele. E foi exatamente o que esses homens faziam. Eles não abriam a mão, queridos. Eles não abriam mão de estar em oração. Eles entendiam que era importante para eles ter uma vida de oração. Tem uma frase aqui que eu escrevi que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. Não adianta dizer que ele vive e viver como se ele não existisse. Nós, como cristãos, devemos deixar de levar a nossa vida cristã bagunçada. Nós precisamos levar as coisas a sério. A vida cristã, ela não é uma opção, queridos. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos compreender que não há vida sem Jesus. Eu estava numa festa ontem. E mexeu muito no meu coração. Porque eu estava num lugar onde não tinha vida. Olhei ali compadecido. Não tinha vida. Gente, se a gente não tem uma vida de oração, a gente vai se esfriar. A gente vai sair da presença de Deus, nós vamos sair do propósito de Deus. E lá fora, a vida não tem sentido, é uma vida morta, uma vida sem propósito. Não há vida sem Deus não, gente. Não há vida sem Deus. Se nós podemos ver que esse mundo aqui foi transtornado, se esses homens aqui, eles mudaram o mundo, a palavra de Deus fala que eles transtornaram o mundo, é porque eles oravam. O que me deixa triste ainda, de falarmos sobre isso, nos dias de hoje, é o mundo que tem abalado a igreja, e não a igreja abalado o mundo. Então, queridos, nós precisamos ser diferentes. Assim como esses homens foram diferentes, nós precisamos ser diferentes também. E eles tomaram uma importantíssima decisão. Eu vejo na Bíblia aqui, esse livro de Atos, algo tremendo que nós precisamos seguir de passo a passo a vida de todos eles. Na medida que a igreja foi crescendo, nós podemos perceber que eles se consagravam mais ao Senhor. Na medida que viam a perseguição, eles se consagravam cada dia mais ao Senhor. A Bíblia fala que no início do livro de Atos, eles pediram o quê? Revestimento do alto. Eles oravam para pregar a palavra. Depois do capítulo de número 4, vocês podem observar ali, fazer a sua leitura bíblica, vocês vão perceber que os apóstolos, eles foram presos. E eu acho interessante que a oração deles é para que eles pudessem ter muito mais intrepidez naquilo que eles falavam. Então a oração trouxe vida, uma vida abundante, uma vida poderosa para com Deus. Então é exatamente o que eles fizeram. No capítulo 6, eles falam algo tremendo, queridos, de Atos, versículo número 4. Eles falam o seguinte: quanto a nós, isso são os apóstolos, nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra.
Então eles entendiam que a oração era algo primordial na vida deles. E eu quero chamar a sua atenção e vou falar muito sobre isso, queridos. Não há vida sem oração, amém? Não há. A igreja que é poderosa é aquela que fica de joelhos, meus irmãos. É aquela que lota um culto de oração. É aquela que lota vigília. Uma igreja poderosa é aquela que tem prazer de se deleitar na presença do Senhor. É assim que Ele trabalha em nós. E através de nós. Esse é o primeiro exemplo. O motivo do qual eles experimentaram esse poder de Deus. O segundo, eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo. Pelo exemplo. Acho interessante que ali, naquele templo em Jerusalém, colocar um mendigo ali naquela porta era algo estratégico. Era estratégico. Ali, acho que ali aquelas pessoas, na hora que olhava aquela pessoa, já se quebrantava o coração para ter dó dela. As pessoas já começavam ali adorando a Deus, dando uma moedinha para aquele pobre homem. Mas ali, às 3 horas da tarde, passaram os 2 apóstolos, Pedro e João. E a Bíblia fala que na hora que Pedro e João passaram pela porta, esse homem olhou para eles e pediu uma esmola. E Pedro, juntamente com João, lhe disse: olhe para nós. Gente, esse olhe para nós é algo tremendo, queridos. Quem disse a esse mendigo, foi Pedro. Olhe para nós. E nós precisamos entender essa atitude de Pedro. Porque Pedro aqui, meus irmãos, ele estava com autoridade para falar aquilo. Por que ele estava com autoridade? Porque esse Pedro aqui, não foi aquele Pedro que era miserável. Aquele Pedro que negou a Jesus, aquele homem covarde. Esse Pedro que estava falando aqui não foi aquele Pedro que no momento ele tinha uma fé sustância, a outro momento ele caía na sua fé. Pedro não é aquele homem não era mais aquele homem que vivia naquela fé emocional. Mas aqui era um Pedro diferente. Pedro mandou esse homem olhar para ele, porque Pedro ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro ali estava cheio do poder de Deus. Você pode ter certeza que Pedro ele tinha aquela convicção de que aquele homem, quando olhasse para ele atentamente, ele não viria mais Pedro, mas ele viria quem? Jesus na vida dele. Foi por isso que Pedro falou para esse pobre homem, para olhar para ele. Porque Pedro ali estava se movendo, queridos. Ele estava tendo uma vida de oração. Ele estava tendo uma vida consagrada. Ele estava fazendo a vontade do Pai. E é por isso que ele teve a autoridade de falar para esse homem: olhe para mim. E eu quero chamar a sua atenção. Será que nós hoje, nós temos essa autoridade, irmãos? Será que hoje nós estamos no nosso trabalho? Olha aí, Fábio. Será que nós estamos na escola? Será que nós estamos na faculdade? Será que nós estamos, sei lá que lugar onde nós estamos? Mas as pessoas têm visto Cristo em nós. Até mesmo numa festa. Será que as pessoas olham para nós, vê o Espírito Santo de Deus em nós? Será que eles veem a glória de Deus sobre nós? Essa é a grande questão, queridos. Se eu observo atentamente as palavras de Pedro aqui, ele teve exatamente a mesma atitude que Paulo. Quando Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:1,
Paulo diz à igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E Pedro estava falando a mesma forma. A mesma coisa de uma forma diferente, perdão. Exatamente, queridos, o que Pedro estava falando. Pedro foi esplendoroso aqui, queridos. Pedro estava dizendo para essa igreja, assim como Paulo disse lá em Gálatas: não sou eu quem vive, não sou mais aquele Pedro miserável que negou Jesus, mas Cristo vive em mim agora. E agora eu tenho autoridade de falar para você, meu irmão: olhe para mim, porque eu estou cheio da glória de Deus. Eu tenho buscado isso para a minha vida. A minha vida não faz sentido mais a não querer fazer a vontade de Deus. Aquilo que eu busco lá fora é refúgio, perdão. Aquilo que eu busco lá fora não faz mais sentido para mim. Mas o que eu quero mesmo fazer é a vontade do Senhor. E foi exatamente o que Pedro fez. Meus irmãos, vamos nos posicionar, queridos. Creio que nós, como igreja, nesses últimos tempos, nós estamos vivendo algo tremendo, meus irmãos. Deus tem feito algo aqui diferente na nossa igreja. Deus tem colocado em nossos corações algo, talvez, que muitos de nós nunca vivemos. É viver uns aos outros, é servir uns aos outros. Mas nós só vamos ter condições de servir uns aos outros se nós praticarmos essas verdades. Buscar a presença de Deus. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar sendo aquelas pessoas egoístas. Aquelas pessoas que vêm para a igreja apenas para buscar aquilo que você necessita, não aquilo que o irmão necessita. Vamos continuar uma vida sem propósito. Porque o propósito de Deus não é apenas para nos abençoar. A bênção de Deus, ela é muito diferente daquilo que nós imaginamos o que é. Isso que é o grande problema para nós. A Bíblia fala que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós só queremos só as nossas coisas, queridos. Nós não estamos nem aí para reino. Nós não estamos nem aí para o reino de Deus, para a vontade de Deus. Isso não é vida. Isso não é vida. Eu quero chamar a sua atenção aqui hoje que você precisa mudar a sua mentalidade. A sua vida de cristão. Eu falo para você que talvez muitos aqui chegaram querendo algo de Deus. Isso não tem problema, é bênção, glória a Deus por isso. Mas se isso só for só esse motivo, não está certo. Não está certo. Você precisa de algo mais. Nós precisamos de ter algo maior em nossas vidas. Hoje, infelizmente, a igreja tem se esfriado por causa de atitudes não cristãs que têm acontecido no nosso meio. Duro, né? Duro. Mas quem disse que seria fácil? Ser cristão não é para qualquer um não, meu irmão. Não é para qualquer um não. Ser cristão é para gente decidida. Ser cristão é para gente que verdadeiramente nasceram de novo. Ser cristão é verdadeiramente aqueles que tiveram um encontro com Cristo, que se renderam a Cristo e andam de acordo com a vontade de Cristo, e andam de acordo com os valores de Cristo. Isso é ser cristão. Glória a Deus por isso, amém? Aleluia. Terceiro, eles tinham uma vida com evidências de poder. É por isso que eles receberam esse poder que veio de Deus. A Bíblia fala que Pedro não tinha nem prata e nem ouro. E nem João, né? Mas eles tinham o quê? Poder. Poder. Eu acho interessante que hoje tem acontecido o inverso, né? Hoje tem igrejas que são milionárias.
Tem dinheiro demais, irmãos, mas não tem poder. Não tem. Nós precisamos entender que Pedro estava sendo usado aqui, mas o poder não estava em Pedro. Mas o poder estava em Jesus. Porque Pedro, ele possuía a suprema autoridade de Cristo. Queridos, nós não podemos esquecer que foi Jesus que prometeu para a igreja o poder. E se existe poder aqui neste mundo, esse poder está na igreja. Mas nós precisamos aprender a usar esse poder. Esse poder está sobre nós, irmãos. Esse poder está sobre tudo em nossas vidas. Nós temos capacidade de destruir todas as coisas. Mas o problema é que nós não sabemos conquistar esse poder. Muitas vezes nós queremos esse poder na força. Queremos esse poder na nossa inteligência. Na capacidade. Mas nós não somos nada, queridos. Esse poder se manifesta quando nós nos rendemos aos pés do Senhor. Porque sem Ele, nada podeis fazer, é o que diz a palavra. Nós precisamos, queridos, buscar essa evidência de poder em nossas vidas. Paulo fala lá em Coríntios também, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. E esse evangelho do qual nós entregamos, nós confiamos, é a demonstração do Espírito de Deus e de poder. É o evangelho que nós confiamos, que nós entregamos, sabemos que ele é poderoso, queridos, para pisar em serpentes, para destruir os inimigos e para nos abençoar. Achei interessante que o maior exemplo para todos nós é a figura da pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus não abriu mão desse poder. Jesus Cristo foi aquele que buscou esse poder todos os dias. A Bíblia fala que ele orava, que ele se revestia de poder. Porque ele sabia que aquele Jesus humano, ele não tinha condições nenhuma de fazer aquelas coisas que ele fazia. Mas ele conseguia fazer, porque ele estava revestido do poder do alto. Então, Pedro, com sua busca em Deus, ele disse a essa pessoa miserável: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te, erga-te e vá em paz. Meus irmãos, você crê que isso pode acontecer ainda? Eu creio, irmãos. E é por isso que eu prego essa mensagem. E essa mensagem mexe comigo, mexe com a minha estrutura. Por quê? Porque eu quero viver esse poder que há na igreja. Ainda eu quero ver coisas acontecendo no nosso meio. Mas isso depende de mim e de você, irmãos. Tome essa postura. Infelizmente a igreja fala de poder, mas está desprovida dele. Muitas vezes nós pregamos aos ouvidos das pessoas. A mensagem ela é anunciada e ela vai para o ouvido. Mas ela não cai no coração, não cai na mente, eu sei lá para onde ela cai. Mas ela não gera vida. E eu não sei por que disso. Meus irmãos, se nós não unirmos, em verdadeiramente sermos uns aos outros, a manifestação da glória de Deus não vai acontecer. E se nós somos uns aos outros, nós somos uma família. E essa família ela foi constituída através da morte e sacrifício de Jesus Cristo, do qual ele morreu. Ele venceu, ele ressuscitou, venceu a morte, está vivo aqui, e onde ele é o cabeça da igreja. E através dessas verdades, ele fez de nós um só corpo. E porque se nós somos um só corpo, nós precisamos ter uma mente, um só coração, um só testemunho e uma só caminhada. É só assim, queridos, que poderemos ver essa glória de Deus que ainda pode ser manifesta nos dias de hoje. E por fim, por que que eles
Essa manifestação da glória de Deus apareceu naquele tempo, porque eles tinham uma vida cheia de compaixão, queridos. Compaixão. Eu acho interessante que Pedro e João, eles demonstravam compaixão e não religiosidade. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o religioso, geralmente ele é legalista. Ele olha para a pessoa da forma como ele anda. Ele é aquele acusador. É aquele que já olha com olhar crítico. É aquele que olha para a pessoa menosprezando a pessoa. Esse é o religioso. Mas o verdadeiro cristão, queridos, que está cheio do poder da glória de Deus, eles olham para as pessoas assim como Pedro e João olhou para aquele homem que era miserável. Eles tiveram compaixão deles. Meus irmãos, eu acho interessante que, você acha que havia amor naquelas pessoas, dando uma moedinha para aquele homem lá no templo, na porta do templo? Não tinha nada, rapaz. Não tinha nada de amor ali. Ali, na verdade, ele estava querendo era satisfazer era o ego dele, era falar para ele mesmo que talvez ele era bom, mas de bom não tinha nada, porque aquele que é bom mesmo, ele para. Não é só para a pessoa que gosta, não, é para todos. Todos. E a igreja precisa viver assim, queridos. Esse viver uns aos outros tem que ser respaldado no amor, na compaixão, é se compadecer daqueles que necessitam, é se compadecer naqueles que não tem nada para te oferecer. Aquele homem não tinha nada para oferecer para Pedro e nem para João, mas João e Pedro olhou para aquele homem e se compadeceu. Se compadeceu. É assim, queridos, que um cristão vive. É assim que nós precisamos viver. Poder sem compaixão, queridos, é autopromoção, viu? Nós precisamos saber discernir essas coisas. Saber compreender essas coisas. Compaixão, queridos, é algo que precisa ter no nosso meio. Mas para ter essa verdade queimando em nossos corações, nós precisamos estar cheios de Deus. Porque se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa natureza ela é má. A gente só pensa na gente. E nós dificultamos muito as coisas. O poder, esse revestimento do poder de Deus, não é usado para o nosso benefício, mas para abençoar as pessoas. Queridos, através dessa compaixão e de todas essas outras coisas, eles viram um grande milagre. Milagre ainda acontece, meus irmãos. Milagres acontecem. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos um milagre para nós e não para o próximo. Esse é que é o problema. Nós queremos os benefícios para nós e não para o próximo. Meus irmãos, seja bênção. Olhe para o seu irmão. Você pode ter certeza que a glória de Deus se manifestará de uma forma poderosa a partir do momento que você tomar essa atitude correta. Porque se você abençoar o seu irmão, você também será abençoado. Eu tenho certeza absoluta disso. Aquilo que Deus tocar no seu coração, de fazer, esse próprio Deus conhece o seu coração, sabe das suas necessidades, sabe das suas lutas, e você também receberá esse milagre, porque Deus vai te sustentar, Ele vai guiar você, Ele vai direcionar, mas muitas vezes nós nos portamos de forma errada. Vamos ficar de pé. Essa mensagem ela é necessária para a igreja, queridos.
Ela é necessária para todos nós. A mensagem de Deus, ela só evidencia em nossas vidas quando ela nos constrange. O Evangelho de Deus não é auto-realização. O Evangelho de Deus nada mais é do que renúncia. É nos esvaziar de nós mesmos e vivermos para a glória daquele que é o nosso Senhor. Apenas isso. Simples assim. O problema é que quem dificulta as coisas de Deus em nosso meio somos nós. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Mas a gente dificulta as coisas demais, senhor. Nós precisamos aprender a negar o nosso próprio eu. Né? Vamos sair daqui abençoadores. Vamos sair daqui revestido do poder do Espírito Santo. Vamos sair daqui essa noite arrependidos, queridos. Vamos sair daqui com essa decisão: eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Isso é decisão, meus irmãos. Isso aí não é emoção, não. O que traz emoção são aquelas mensagens de autopromoção, né? Esses coaches que falam, né, irmão? Que você está ministrando, o homem está chorando. Eu quero que você chore hoje por dentro. Aquele choro de dentro para fora. Aquilo que talvez vai te incomodar e você vai sair daqui remoendo. Porque para viver o Evangelho de Cristo, não é emoção, é uma decisão. Aquilo que vem baseado na convicção. Na convicção. Eu quero terminar essas palavras e pedir a você que ore. Ore. Coloque seu coração, sua vida diante de Cristo. Eu não sei se essa mensagem falou ao seu coração, mas se ela falou algum ponto, coloque-se na presença dele e converse com ele nesse momento. Eu vou deixar vocês alguns minutos. Não precisam cantar agora, porque isso é muito sério. Talvez você esteja aqui hoje, entrou aqui e não tem a postura de orar, não tem postura de ler a palavra de Deus. Mas creia que Deus chama aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E só apenas esses que experimentarão a glória de Deus, o poder de Deus. Talvez você esteja aqui. Abra o seu coração, fala assim para Deus: eu quero, Senhor. Muitas vezes eu não tenho sabedoria, não sei o que fazer,
não tenho força, hoje os dias são tão maus, mas eu quero. Querido, só essa decisão de querer, isso já basta, porque o resto, o Espírito Santo de Deus faz. Oh Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, como uma igreja, Senhor, que tem as suas dificuldades. Nós não somos super-heróis, muito pelo contrário, Senhor, nós somos aquelas pessoas miseráveis, pessoas pecadoras, pessoas que muitas vezes andamos segundo as nossas emoções, segundo as nossas necessidades. Eu quero pedir ao Senhor, abra os nossos corações, que nós possamos ter vida, Senhor. Vida que contempla a Tua glória, que faça a Tua vontade. Portanto, eu peço ao Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado. E seja engrandecido, Senhor. Eu quero clamar a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja seja a igreja que possa viver a glória do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, a nossa ignorância. Perdoa-nos, Senhor. E faça de nós uma igreja que tenha postura, uma igreja que venha viver o Teu reino, uma igreja que venha viver para a Tua glória, para que nós possamos ver as outras pessoas sendo alcançadas por Ti, Senhor. O Evangelho foi para isso, não para nós, mas para os outros. Se nós já alcançamos a graça e a misericórdia, existem outros que precisam serem alcançados. E o Senhor nos escolheu para sermos essa fonte do Senhor sobre esse povo. E que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos, purifica-nos, liberta-nos. Liberta-nos da nossa cegueira, liberta-nos da nossa falta de entendimento. Liberta-nos, Senhor, da nossa dureza de coração, do nosso egoísmo. Vai limpando o nosso interior. Vai fazendo a obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu oro, entregando a vida do Teu povo, da Tua igreja em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.